nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o Patramada Criminal, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos! Bem-vindos com cerveja? coquinha gelada. Não, é uma coquinha. Uma coquinha geladinha. Uma coquinha gelada. Tomem coquinha nos note. É, Coca, patrocina. A Coca não precisa nem nos pagar, só manda produto. Só mandando produto de graça já seria o quê? Nossa, 5 metade mil do meu euros orçamento. do nosso orçamento. Metade do meu orçamento de mercado é Coca-Cola. Nossa, eu sofro tanto no Natal, porque aqui eu acho que a Irlanda inteira é movida a Coca Zero. Agora, todos os mercados estão limitando a compra a 5 por pessoa. Meu Deus. Eu não sei porquê. Eu tentei comprar no Tesco, eu coloquei tipo 10, porque eu já compro de 10 em 10, assim. Eu pus 10, aí foi pro carrinho 5. Eu falei, não acredito. Aí aparece a mensagem, quantidade máxima permitida. Aí isso não vai ficar assim. Aí eu falei pro meu marido, vamos na Dunes, no mercado, a gente vai comprar ali no caixa, quero ver quem vai nos impedir. Nos impediram. O caixa mandou a gente tirar. Ele falou, só posso passar 5. Eles limitam, por quê? Coca agora é produto controlado na Irlanda, gente. Você ouviu primeiro aqui. Gente, você que mora na Irlanda e também passou por isso, você sabe me explicar por quê? Por que eles estão limitando? Porque é tão frustrante, agora tem que ficar indo no mercado toda semana. É. Força guerreira. Ou eu poderia só tomar menos Coca também, né? Você também poderia privar o seu rim desse problema. Pô, é a única coisa, eu não fumo, eu não bebo. Me deixa eu tomar minha coquinha. Eu apoio. Não, eu também, eu bebo muita Coca. Essa é a vantagem de ser adulto. Todo mundo, você pode tomar Coca quando você quiser, se ninguém refrigerante, não vai tomar refrigerante. Não, gente. Ai, gente. É a única parte boa de ser adulto até agora. É que e assim, mesmo assim, tem gente que ainda vem te encher o saco porque você toma muito refrigerante. Me dá esse... Me dá esse prazer, sabe? É o prazer, tipo... Eu já estou vivendo aqui sem tratamento, sem bailes. Todo dia tentando ser uma Agatha Christie, todo dia sendo apenas uma gata triste. Meu Deus, isso foi maravilhoso! Isso tem que virar uma camiseta. Mateus! Todo dia eu quero ser uma Agatha Christie. E todo dia eu viro uma gata triste. Todo dia eu sou apenas uma gata triste. Olha essa poesia! Eu vou colocar isso numa daquelas artes de motivação no Instagram, sabe? Ai, gente, mas, gente, hoje, como vocês responderam super bem aos episódios sobre o roubo do corpo do Chaplin, a Agatha Christie, o roubo do xarope de Yasser, coisas assim um pouco mais leves, um pouco mais divertidas. De pesada já basta a vida, né? De pesada já basta a vida, já basta sermos uma gata triste. Então, eu resolvi trazer um episódio também um pouco mais leve, até porque os últimos episódios que eu fiz me drenaram um pouco da energia da vida, sabe? Então, eu trouxe para você, Renata, que você não conhece essa história. Não mesmo. A história do roubo de uma mulher. Uma mulher que ficou mundialmente conhecida como La Gioconda. Ou, como vocês devem conhecê-la melhor, a Mona Lisa. Desculpa, eu acabei de pensar que tem a Mona Lisa e eu sou uma Mona Lisa. Acho que tem 4 euros na minha conta. Então, gente, coincidentemente, a Renata é uma Mona Lisa. Eu sou uma Mona Lisa. Gente, eu tô tão... E uma gata triste. Gente, eu tô tão lisa esse mês também, meu Deus do céu. Eu tô tão lisa. Ai. Eu não sei o que eu fiz com o meu dinheiro. Eu não sei o que eu fiz com o meu dinheiro. Tá triste esse mês, eu não sei o que aconteceu, gente. Perdi o controle. Então assim, gente. Como eu falei. 2 manas lisas vão te contar a história da Mona Lisa. Ai, que situação. Meu Deus. A gente já perdeu o controle da situação. O controle do episódio já foi perdido, gente. Se esse é o primeiro episódio que você tá ouvindo do Patramada Criminal, gente... Desculpa. Normalmente não é assim, mas também normalmente é pior. É. Já aconteceu os dois. Já começou bem melhor e bem pior. Já fomos mais Agathas Christie. Hoje em dia somos apenas gatas tristes. E manas lisas. E manas lisas. Mas me conta o que fizeram com a Mona Lisa.
As minhas fontes para esse episódio são principalmente um artigo da Slate Magazine chamado Who Stole the Mona Lisa, de agosto de 2011, um artigo da Vanity Fair chamado Stealing Mona Lisa, de abril de 2009, o documentário Stealing the Mona Lisa, The Art Theft of the Century, que está na íntegra no YouTube, além de artigos da CNN, do Guardian, da NPR, do Saturday Evening Post e da Wikipédia. Doem para a Wikipédia, gente. R$30 que você dê por ano não vai te matar e vai ajudar muito. Tá na época deles começarem a pedir doação, gente, todo já mundo pediram, usa. Eu já doei esse ano, eu dou e eu arredondo ainda, tipo, eu pago o valor do imposto pra fazer a doação integral ali, quando eles pedem. Mas enfim, gente, o quadro da Mona Lisa é um quadro que é rodeado de mistério, né? A gente não tem 100% de certeza de quem essa mulher é. A gente não tem 100% de certeza quem solicitou esse retrato. A gente não tem 100% de certeza de quanto tempo levou para ser pintado ou quanto tempo o Leonardo da Vinci manteve o quadro consigo. O que é amplamente aceito é que o quadro da Mona Lisa foi pintado por Leonardo da Vinci em Florença entre 1503 e 1507, e que ele seja o retrato de Lisa del Giocondo, a esposa de um comerciante chamado Francesco del Giocondo, e, portanto, né, por isso, ela seja conhecida como La Gioconda na Itália, ou ainda Mona Lisa del Giocondo. Mas o título La Gioconda, como ela sempre foi conhecida na Itália, pode significar mulher alegre ou sorridente. Ou seja, essa mulher pode ser qualquer uma, não necessariamente pode ser essa Lisa del Giocondo. Pode ser uma Mona Lisa qualquer. Pode ser uma outra Mona Lisa. Pode ser qualquer outra Mona Lisa. Entendeu? Então... Eu li em algum lugar que ela tinha sobrancelhas originalmente, mas que alguém que foi restaurar tirou as sobrancelhas dela sem querer, então, com o solvente de tinta. Só sobrancelhas, né, é um mistério terrível, assim, nesse quadro. Então, todo mundo especula o que aconteceu com as sobrancelhas da Mona Lisa. Alguns estudiosos sugerem que ela possa ser a mãe do Leonardo ou até o próprio Leonardo, como um autorretrato do Leonardo vestido de mulher. Eu sempre achei isso, sabia? Por conta do interesse dele pela anatomia humana, pelo corpo humano e tal. Eu sempre achei que pudesse ser um estudo dele de passar, tipo, o mesmo rosto da forma masculina pra feminina. Pode ser, é isso que eles especulam, porque a simetria do rosto dele e da Mona, eu sou íntima dela, da Mona Lisa, são bem similares, né? Então, eles... É mesmo, se você olha a distância dos olhos, a proporção do nariz e tal, essas proporções são parecidas mesmo. É também amplamente aceito que o quadro tenha sido levado para a França pelo próprio Leonardo da Vinci, que morou lá nos seus últimos anos de vida, apadrinhado pelo rei Francisco I da França, que era conhecido por ser um patrono entusiasta das artes. Um mecenas. Foi durante o reinado dele, inclusive, que foi iniciada a coleção de arte dos reis franceses, que hoje está no Museu do Louvre. Uma curiosidade é que o Napoleão Bonaparte ficou tão apaixonado pelo quadro que ele exigiu que ele fosse pendurado em seu dormitório. Mano, o Napoleão, ele era um ladrão de arte talarico lazarento, né? Sim. Quando você vai pra Berlim, quando você vê o portão de Brandemburgo, tem uma estátua em cima, né? E o Napoleão já roubou essa estátua da Alemanha. Quando Napoleão invadiu a Alemanha, que na época era o Império Austro-Húngaro, se não me engano, ele entrou e roubou a estátua pra deixar em Paris. E aí a primeira coisa que o Império Austro-Húngaro fez depois que conquistou a França de novo foi catar a estátua de volta, devolver, e falam que colocaram em cima da estátua uma estátua da justiça apontando pra Embaixada da França. Ótimo. Muito pertinente esse seu comentário. Vai ser mais pertinente no final desse episódio, quando eu te falar o que aconteceu nessa tour. O quadro ficou no quarto do Bonaparte, né, do Napoleão, até a guerra com a Prússia, quando todas as obras de artes foram colocadas em lugares mais seguros, né, para protegê-las. E assim, gente, o mistério que rodeia o sorriso e o olhar
e as sobrancelhas, bem como a identidade da Mona Lisa, faz com que o quadro ainda hoje seja objeto de estudo por diversos artistas, historiadores e jornalistas em diversas universidades do mundo. Uma curiosidade, a Universidade de Amsterdã utilizou um software de reconhecimento de expressões para desvendar o sorriso da Mona Lisa. E a análise que o software deu é que a Mona Lisa estava 83% feliz, 9% angustiada, 6% assustada e 2% chateada. Hashtag Mona Lisa chateada. De repente ela tava chateada porque ela era uma Mona Lisa. Não tinha dinheiro pra brusinhos. E ela era uma gata triste. Uma gata triste. A Mona Lisa foi e ainda é, sem dúvida nenhuma, uma influência absoluta na história da arte. Depois dela, você vê vários retratos idênticos ou que usam ela como inspiração aparecer em todas as tendências artísticas que vieram depois da Renascença. Ela é uma das obras mais conhecidas, mais visitadas, mais replicadas e mais parodiadas, e também uma das mais valiosas do mundo, estando no Guinness Livro dos Recordes como a pintura com seguro mais caro do mundo, que hoje equivale a $1 bilhão. Mano do céu. Mas este pequeno quadro de Olhos sobre Madeira nem sempre foi tão popular, ela nem sempre foi tudo isso. Durante o século XIX, o interesse pela Renascença aumentou muito, e com isso a curiosidade ao redor da pintura da Mona Lisa aumentou bastante. Porém, no início do século XX, ela não era nem de longe a diva patroa da porra toda que ela é hoje. Muito pelo contrário, ela era só mais uma pintura no Louvre, uma Mona qualquer. Uma Mona Lisa. E o pior é que o quadro é até meio decepcionante, porque é minúsculo o quadro. Então, ele tem 77 centímetros de altura por 53 de largura. Ele é um quadro pequeno e é em madeira. É super pequeno, ele é bem apagado, assim. Se você só sabe que ela tá lá porque você vê o tanto de turista em volta tirando foto. Ó. Até que, no dia 22 de agosto de 1911, um homem chamado Louis Béroud resolveu ir desenhar no Louvre. Ele normalmente ia desenhar e pintar lá buscando inspiração, sabe? Então ele sentava lá, colocava um cavaletezinho e ficava lá fazendo bastante sketches. gente faz isso. Não com cavalete, mas com os Moleskines da vida. Então bastante gente faz porque esse é museu. um lugar que é rodeado de beleza, então você quer inspiração, você pega muita inspiração. E nesse dia ele queria ver a Mona Lisa, possivelmente para fazer um desenho usando ela como inspiração ou fazer um sketch do quadro em si. Naquela manhã de terça-feira, porém, a Mona Lisa não estava onde ela costumava estar. E ele então foi falar com o guarda, e o guarda disse que ela provavelmente tinha sido retirada da exposição para ser fotografada, ou para limpeza, ou para alguma restauração, algo que era extremamente comum. Sim. Mas depois o tempo foi passando, né? O dia foi passando e a Mona Lisa nunca chegava, a Mona Lisa nunca voltava pro lugar dela. O guarda foi falar com o fotógrafo do museu. E ninguém tinha visto a Mona Lisa. Alguém tinha roubado a Mona Lisa. E demoraram dias pra perceber. Demoraram mais que 24 horas pra perceber. Mano, como assim, sabe? Então, mas é por causa disso, porque ela não era um quadro, ela não era a Mona Lisa, ela era só mais um quadro. Ela não era tão hypada ainda. Ela era só mais um quadro, ela era só mais uma Mona. É verdade, ela ainda era apenas uma Mona qualquer, uma Mona Lisa. É, exato. Mona Lisa, quem é ela? I don't even know her. Bom, a polícia foi imediatamente acionada e o chefe de polícia, Louis Lepine, liderou as investigações. E esse Louis Lepine, ele era tipo Sherlock Holmes de Paris. Ele era conhecido por ser um investigador exemplar, um administrador eficaz e perspicaz. Ele iniciou uma série de reformas que modernizaram a força policial na França, né, em Paris, e introduziu a análise científica no policiamento, com reformas na ciência forense e no treinamento de detetives. Então ele era tipo o cara chefe de polícia, o cara que resolve, o cara que investiga, o cara fodão da polícia de Paris.
Ele era o melhor, a melhor pessoa para resolver aquele problema. Exatamente. Ele convocou nada menos que 60 policiais para investigar o desaparecimento da Mona Lisa. E assim, como é possível que um quadro de 77 centímetros de altura, 53 centímetros de comprimento, de madeira, com moldura, com vidro protetor, tenha sido roubado em um dos museus mais famosos do mundo? Naquela época, o Louvre tinha 400 salas de exposição e apenas 200 guardas. Esse número de guardas diminuía ainda mais durante a noite. E grande parte desses guardas eram veteranos das Forças Armadas que já estavam aposentados ou que já tinham uma certa idade. Ai, tadinhos. Fora isso, o Museu do Louvre não era o que a gente conhece hoje, gente. Ele não era badalado assim, ele não era esse centro de turista entrando e saindo o tempo todo. Ele não... Era um museu comum. Ele não era tão hypado. E também, naquela época, viajar não era uma coisa tão fácil, tão barata e tão acessível a todo mundo. Então, o número de turistas era muito menor, né? Em que ano foi isso? 1911. Nossa, a Paris não tinha sido destruída nenhuma vez. Não. Fora isso, eles constataram que o quadro tinha sido roubado no dia anterior, uma segunda-feira, quando o museu estava fechado para visitantes. Então, os guardas deviam estar muito despreocupados, não tinha ninguém no Louvre vendo não tinha ninguém que fosse ver um cara carregando uma pintura. E... em 1911, câmera de segurança era uma coisa... Não se falava nem eletricidade. Inexistente. A imprensa teve um dia cheio, uma semana cheia. Eles aproveitaram a situação para vender jornais e aproveitaram para criticar o governo, como bons franceses, aproveitaram a situação para criticar o governo por não dar atenção suficiente à segurança do museu. A foto da Mona Lisa, que, como eu falei, não era isso tudo, não era essa grande obra de arte que a gente conhece, imediatamente estampou as capas de todas as revistas e de todos os jornais da França e logo do mundo. Ela se tornou uma estrela do mundo da arte, literalmente da noite pro dia. Todo mundo só falava na Mona Lisa. Então foi por isso que ela ficou hypada. Foi exatamente pelo roubo que ela ficou hypada, foi pelo roubo que tudo aconteceu. Porque... Olha a lição motivacional. Foi a pior coisa que já aconteceu com a Mona. Exato, mas ela se recuperou. E foi isso que fez dela uma estrela. E hoje ela é o que é, patroa da arte toda. A Mona Lisa. De Mona Lisa a Mona Lisa. Sim. Rumores e teorias de conspiração começaram a correr soltos pelo país, com o jornal de extrema-direita Action Française culpando... Tambores, por favor. Os comunistas. Os judeus. Ai, meu Deus. Havia rumores, inclusive, que a Mona Lisa poderia ter sido levada para os Estados Unidos a pedido do banqueiro J.P. Morgan, ou para a Rússia pela máfia, ou até para o Brasil. Por que para o Brasil? Não sei, todos os jornais do mundo estavam reportando o roubo da Mona Lisa e todos os jornais do mundo estavam querendo saber se você rouba uma obra de arte que é impossível de vender porque todo mundo já conhece agora nos jornais. Para onde você vai? Você vai para América Latina, você vai para Índia, você vai para um lugar exótico, né? Naquela época, assim, você vai para o sul exótico. O sul exótico. A polícia francesa estava sob pressão nacional e internacional para encontrar o ladrão. E pela primeira vez na história da humanidade, o Louvre passou a ter filas. Centenas de pessoas curiosas vindas de todo o país esperavam para ver o local vazio na parede de onde a Mona Lisa havia sido retirada. Tá vendo como a galera ama um crime? Ama um crime, gente. No local vazio, você ainda podia ver 4 ganchos que seguravam a pintura, o que aumentava o mistério todo. E ela tava, na época, ela não tava sozinha numa parede igual ela tá hoje. Ela tava com outras 5, 6 obras ao redor dela. Então, quando ela estava faltando, ficava uma coisa muito nítida de que ela não estava lá. 2 desses curiosos foram os escritores Max Brod e Franz Kafka, que estavam na França, viajando pela França, para escrever uma série de guias turísticos para viajantes sem gastar muito dinheiro. Meu Deus! Viajantes que não queriam gastar muito dinheiro. Mas voltando para a investigação.
Num primeiro momento, eles torceram para que a pessoa que tivesse roubado a pintura tivesse feito isso para coletar uma grana de resgate, para pedir um resgate. Eles queriam isso porque isso significava que a pintura não seria destruída e poderia ser encontrada, não seria perdida para sempre, né? Na escadaria do museu, eles encontraram a moldura e o vidro protetor. E eles então resolveram analisá-los utilizando uma técnica forense recém-desenvolvida, análise com impressões digitais. Nossa, gente, eu não sabia que era tão recente essa tecnologia. E bingo! No vidro, algumas fontes falam no vidro, outras falam na parede. Mas no vidro ou na parede, eles encontraram uma grande e clara impressão digital deixada pelo ladrão. Um dedão. Um dedão. Eles também encontraram, em uma vala próximo do museu, uma maçaneta de uma das portas de serviço do museu. Essa maçaneta também continha impressões digitais. Funcionários e ex-funcionários foram interrogados e suas impressões digitais foram coletadas, mas nenhuma correspondia à impressão digital do ladrão. Bom, que bom, funcionários honestos. Sim. Um dos funcionários, o encanador chamado Sauvé, prestou depoimento para a polícia dizendo que naquela segunda-feira ele estava saindo do museu por uma das portas de serviço quando ele se deparou com um homem não identificado. O homem disse ao encanador que a maçaneta não estava na porta e que ela talvez tivesse sido quebrada. E o encanador então usou uma das chaves que ele tinha, porque ele tinha tipo um zelador, ele tinha chave dessas portas de serviço, e um alicate para abrir a porta. E ele e o homem não identificado deixaram o Louvre. Olha, que afrontoso! Esse encanador viu inúmeras fotografias de funcionários do museu, mas não conseguiu reconhecer o ladrão. A polícia parisiense suspeitou que o roubo deveria ser obra de uma sofisticada rede de ladrões de arte. Isso porque, pelo cuidado com o qual ela foi retirada da parede, com o cuidado com o qual o vidro de proteção e a moldura foram retirados. E eles viram que era alguém que, tipo, com esse cuidado todo, era alguém que se importava com a pintura. Que tinha, sabe, que tava tomando cuidado. Reconhecia o valor dela. Isso, que tava tomando cuidado pra não danificar, sabe? E no final daquele mês de agosto, eles chegaram até um homem que eles descrevem como um aventureiro belga bissexual. Quem não quer ser conhecido como um aventureiro belga bissexual? Esse aventureiro belga bissexual chamava Honoré Joseph Géry Pierret. E ele tinha vendido a um jornal local uma estatueta ibérica que ele havia roubado anteriormente do Louvre. Sim, ele já tinha roubado do Louvre e ele tinha inclusive uma piada, tipo, eu tô indo pro Louvre, você quer que eu traga alguma coisa de lá? E todo mundo achava que era piada, mas não era. Toda vez que ele ia lá, a segurança do Louvre era tão bosta que ele constantemente levava alguma coisa de lá e vendia no mercado paralelo. Mas de que jeito? Ele colocava embaixo do casaco. Ele levava as estatuetas. Ele também falou sobre ter roubado uma estatueta de uma cabeça de uma mulher do museu e tê-la vendido a um amigo pintor. Esse aventureiro belga bissexual costumava se hospedar na casa de um amigo, o famoso poeta Apollinaire. Apollinaire? O Apollinaire? Sim. Que também era muito amigo de um pintor espanhol chamado Pablo Picasso. Meu Deus! Que ainda tinha em seu apartamento em Paris uma das estatuetas ibéricas que o aventureiro belga bissexual tinha roubado. Olha que bem relacionado, esse aventureiro belga bissexual. Essa estatueta tinha inclusive sido usada como inspiração para o quadro Les Demoiselles d'Avignon. Quando a polícia começou a fazer perguntas, o Apollinaire e o Picasso colocaram a estatueta ibérica dentro de uma mala e saíram pelas ruas de Paris com a intenção de jogá-las no Rio Sena. No final, porém, eles não, sabendo do valor artístico e do valor para a humanidade que aquelas estatuetas tinham, eles não tiveram coragem de jogar no rio. Eu também não teria. Não, também não. No dia 7 de setembro de 1911,
o Apollinaire foi preso. E ele imediatamente apontou o Picasso como seu cúmplice, que desmentiu tudo. E disse que ele sequer conhecia esse tal de Apollinaire. Um pior que o outro. Pior. Mano, roubar... O Picasso era um lixo de homem. A gente sabe, verdade. tipo... Ele era um traste, tá ligado? Ele provavelmente chegou na polícia e falou: roubar a Mona Lisa? Eu nem gosto de mulher, eu odeio mulher. Tudo que eu falo sobre mulher é só como eu odeio mulher. É verdade. Não esperava nada de Picasso. Você não pode esperar nada daquele homem, gente. Infelizmente, ele era talvez um gênio, mas ele era uma péssima pessoa. Sim. E questionado sobre o roubo da Mona Lisa, o Picasso jurou de pé junto que ele não tinha qualquer envolvimento ou informação relevante que pudesse ajudar a polícia nas investigações. E eles tinham devolvido a estatueta e eles não tinham prova nenhuma que ligasse o roubo da Mona Lisa ao Apollinaire ou ao Picasso, então eles foram liberados. O Picasso foi liberado imediatamente, o Apollinaire ficou um tempo na cadeia. Mas, enfim... Bem, gente. A Apollinaire se fudeu, né? Tadinho. Pobre Apollinaire. E o tempo passou, e as investigações estagnaram, e o povo perdeu interesse, e ninguém tinha ideia do que tinha acontecido com o que agora era uma das obras de arte mais famosas do mundo. O chefe de polícia, o Louis Lepine, se sentia cada vez mais humilhado pela imprensa e pela pressão internacional, e esse foi o maior fiasco da carreira dele. Esses sofisticados ladrões de arte tinham feito ele ir de Sherlock Holmes a inspetor bugiganga em meses. Ai, tadinho. Todo mundo falou, como assim você não sabe onde a Mona Lisa tá? Tipo, esse é o maior roubo da história da França. Você precisa saber o que tá acontecendo. Não era você que era o foda? As suas técnicas forenses modernas e o caralho a quatro. No dia 12 de dezembro de 1912, o Museu do Louvre pendurou uma pintura de autoria do Rafael no lugar na parede que antes tinha sido ocupado pela Mona Lisa. A Mona Lisa tinha sido dada como morta. E morta ela ficaria por cerca de 2 anos. Meu Deus! Até que, em novembro de 1913, um vendedor de antiguidades em Florença, na Itália, chamado Alfredo Geri, recebeu uma carta da França, assinada por um tal de Leonardo, dizendo que, entre aspas, a obra roubada de Leonardo da Vinci está em minha posse. Ela pertence à Itália, já que seu pintor era italiano. Ele então respondeu, o tal Leonardo, e depois de algumas correspondências trocadas, o Leonardo disse que não seria um problema para ele levar a pintura para Florença. Na noite do dia 10 de dezembro, o tal Leonardo entrou inesperadamente na loja de antiguidades do Alfredo, que ficava apenas algumas ruas de onde o Da Vinci tinha pintado a Mona Lisa 400 anos antes. Meu Deus! O Leonardo se apresentou, né, e disse que ele mesmo havia roubado a pintura da parede do Louvre. Ele disse ainda que ele queria devolvê-la à Itália e que ele queria 500 mil liras para reembolsar suas despesas. Quanto que eram 500 mil liras, você sabe? Não cerca de $100 mil, pelo artigo da Vanity Fair. Não tá ruim. Não tá ruim. Pela Mona Lisa. Mas se bem que era 1913, né? Vai saber quanto era hoje. Devia ser 300... Devia ser as ações do Tesla agora. O Alfredo, então, combinou com o Leonardo que ele iria no dia seguinte até o Hotel Tripoli, Itália, onde o Leonardo estava hospedado, para ver a tal pintura. Ele disse que ele levaria também Giovanni Poggi, diretor da Galeria Uffizi de Florença. E no dia seguinte foi ele, o Alfredo e o Giovanni até o Hotel Tripoli, Itália, bateram na porta do Leonardo lá, hello, quero ver a tal da Mona Lisa, e o Leonardo trancou a porta rápido, arrastou um baú debaixo da cama, tirou dele um pacote e desembrulhou um quadro revelando a Mona Lisa. E eles concordaram, então, que o Giovanni e o Alfredo não podiam dizer com certeza que aquela era a Mona Lisa e que, portanto, eles iam levar para a galeria, para a Uffizi, né,
pra avaliar, né? Pra ver, pra autenticar a obra. Mas, tipo, atrás da madeira, atrás da pintura, tinha o selo com a cera, sabe? Aquele selo de cera do Louvre, tinha toda a autenticação do Louvre, e eles acharam que aquilo não era uma coisa, não era uma coisa fácil de replicar, né? Aparentemente, na saída do hotel, um funcionário do hotel começou a correr atrás deles, falando que eles estavam roubando uma pintura da parede do hotel. Porque eles saíram carregando. Eles saíram do hotel carregando um quadro enrolado num pano. E daí o concierge chegou lá, tutti frutti, tá roubando a nossa pintura. Così fai! A nossa pintura nostra. E daí eles falaram, não, eu trabalho com arte, tipo, tá aqui minha carteirinha de trabalhador de arte. E a gente trabalha na galeria e esse é um quadro que a gente tá avaliando. E daí eles foram, tipo, saíram do hotel de boa. Esse hotel... Me dispiace, Esse hotel... O Tripoli Itália, ele ainda existe. Ele tá... Quer ver? Ele tá localizado na Via Panzani e ele tem 2 estrelas no TripAdvisor. Meu Deus. E no quarto, tem um quarto que tem uma plaquinha. Aqui ficou hospedada a Mona Lisa, o retrato roubado do Louvre. Também, assim, se o concierge saiu correndo atrás deles, é porque devia ser uma ocorrência normal as pessoas roubarem os quadros da parede do hotel, né? Tipo, se esse foi o primeiro pensamento do cara, é porque já deve ter acontecido, né? Então. Na galeria, o Giovanni comparou seções da pintura com fotografias que foram tiradas do Louvre. Tinha uma pequena rachadura, tinha, assim, na parte superior esquerda da pintura, tem uma rachadura que combinava exatamente com a das fotos. E assim, quando você tem uma pintura velha, quando ela seca e envelhece, ela desenvolve pequenas rachaduras na tinta. Sim. Essas rachaduras você pode tentar replicar. Se você for replicar a Mona Lisa, por exemplo, você pode replicar esse envelhecimento, mas você não vai conseguir replicar completamente todas as rachaduras, porque isso é uma coisa que acontece naturalmente. Então você pode secar a tinta, você pode replicar o quadro, secar a tinta, mas o padrão vai ser diferente. Mas o padrão da rachadura vai ser completamente diferente. É igual se você quebra um pau, um pedaço de madeira. Você pode quebrar exatamente da mesma forma, 2 pedaços de madeira idênticos. A quebra, onde quebrou, não vai estar idêntico. Então, por causa disso, ele autenticou e disse que era, de fato, a Mona Lisa. E após entregar a pintura, o tal Leonardo, né, foi calmamente passear em Florença como se nada tivesse acontecido, achando que ele ia receber o dinheiro dele, as 500 mil liras que ele pediu para cobrir as despesas, e que estava tudo bem. Foi turistar. Pois é, para sua surpresa, mas não para a nossa... Ao retornar ao hotel, ele foi preso pela polícia italiana. E após uma turnê triunfal pela Itália, no dia 4 de janeiro de 1914, depois de 2 anos e 4 meses e meio desaparecida, a Mona Lisa retomou seu antigo lugar na parede do Louvre. Nos 2 dias seguintes, mais de 100 mil pessoas passaram por ela, dando as boas-vindas de volta ao que agora era a pintura mais famosa do mundo. E, gente, quem que é o tal Leonardo? Como que aconteceu isso? Como que ele roubou essa pintura, né? O tal Leonardo era, na verdade, um italiano chamado Vincenzo Perugia. E como suspeitava-se, ele pertencia a uma rede sofisticadíssima de ladrões de obra de arte. Exceto pelo fato de que não, nada disso é verdade. Ele era um imigrante italiano pobre que nem a porra e sem muita educação formal. Nessa época, a França recebeu uma boa leva de trabalhadores italianos, de imigrantes italianos, e eles eram pejorativamente chamados de macaroni. E eles frequentemente sofriam xenofobia. Então, esse cara, ele era, tipo... Ele estava completamente marginalizado da sociedade parisiense, sabe? Tipo... E o Vincenzo trabalhava no Louvre colocando vidros de proteção nas obras de arte. Era ele, inclusive, quem tinha feito o vidro que protegia a Mona Lisa.
Ah, será que foi aí que ele teve a ideia? Provavelmente. E sobre como ele roubou a pintura, as fontes diferem um pouco. O que também é super comum em casos mais antigos, é difícil saber com exatidão, certeza, com exatidão o que aconteceu. Então eu vou tentar explicar tudo da melhor forma possível. Algumas fontes dizem que foram 3 funcionários do Louvre que teriam arquitetado o roubo. Um deles seria o Vincenzo Perugia. E há forte indício de que ele não tenha agido sozinho. Algumas fontes dizem que ele sozinho roubou a Mona Lisa e que ele teria passado a noite de domingo para segunda em um armário de zelador no Louvre e que ele roubou a Mona Lisa pela manhã. Mas, porém, contudo, no entanto, segundo o próprio Vincenzo, ele agiu completamente sozinho. Ele relata que na manhã de segunda-feira, no dia 21 de agosto de 1911, ele entrou no Louvre pela porta de serviço utilizada por outros trabalhadores, lá pelas 7 da manhã, vestindo um avental branco como todos os outros trabalhadores. Ele então foi até a sala onde a Mona Lisa estava, retirou a pintura dos ganchos e se dirigiu até uma escada próxima, onde ele tirou a pintura do vidro de proteção e da moldura. Ele então enrolou a pintura no avental, porque, você não pode sair com a Mona Lisa assim, e saiu do museu utilizando a mesma porta por onde ele entrou. Ele então pegou um táxi e ele foi para casa, pro apartamentinho pequeno. É um plano genial dele. Em sua simplicidade, né? Exatamente. O que você fez? Roubei a Mona Lisa. Como? Eu fui lá e peguei. Ele manteve a Mona Lisa na cozinha de seu apartamento por um bom tempo, estando, como muitos, apaixonado por ela. Algumas fontes... porque tem esse negócio, tipo, a Mona Lisa, o olhar dela e o sorriso, tem muita gente que descreve como apaixonante. Também porque ela... As medidas, as proporções dela são realísticas. Então, é como se você estivesse olhando para uma mulher real. Enfim, tudo ao redor do quadro é muito misterioso, uma coisa muito nova e bonita. Do jeito que as sombras são posicionadas no quadro, parece que ela tá sempre olhando pra você. Exatamente. Você tá. Então e ela parece também. maior de um lado do que do outro, porque o background é diferente do lado direito e do lado esquerdo. Enfim. Ele manteve, então, a Mona Lisa na cozinha e algumas fontes falam que ele guardava ela embaixo de um fundo falso em um baú no apartamento. E, gente, o Vincenzo seguiu com a Mona Lisa no apartamento dele por um bom tempo, como se nada tivesse acontecido. Sereno. Pior ainda, durante a investigação, a polícia foi até o apartamento dele interrogá-lo sobre o roubo. Porque ele era um dos funcionários, faria sentido, Sim. né? E se eles tivessem revistado o apartamento direito, eles teriam encontrado a Mona Lisa. Mas eles estavam procurando uma sofisticada quadrilha de ladrões de arte. Então, eles devem ter feito só pra, cumprir o protocolo, sabe? Uhum. O motivo pelo qual ele não entrou na lista de suspeitos foi a boa e velha arrogância francesa. O chefe de polícia, o Lepine, acreditava que para roubar o Louvre e não ser encontrado por ele, o maior detetive, o chefe de polícia de Paris, o ladrão só poderia ser alguém muito sofisticado. Então ele jamais pensou que um imigrante italiano pobre fosse conseguir essa façanha. Se ele fosse esperto, ele teria comparado as digitais da cena do crime com a que eles já tinham do Vincenzo, porque o Vincenzo já tinha uma ficha policial por 2 acusações anteriores. Mas nem isso ele fez. E quando ele foi interrogar o Vincenzo no apartamento dele, ele sequer coletou as impressões digitais. Porque ele estava tão certo que um imigrante italiano pobre não podia ter feito aquilo, que ele nem coletou as digitais. Ele podia ter resolvido o caso em 1 mês. Lamentável. Lamentável. Não resolveu porque preconceito. Arrogância. Pois é, xenofobia. E o motivo pelo qual o Vincenzo roubou a Mona Lisa foi o bom e velho patriotismo. Na cabeça do Vincenzo, a Mona Lisa pertencia à Itália e tinha sido roubada por Napoleão. Que ele não para de roubar as artes, ele roubou tudo! Então... E, portanto, ele deveria levá-la à Itália num ato de amor à pátria.
O único problema é que, como todo patriota cego, ele estava completamente enganado. Como eu falei no início do episódio, não há indício nenhum de que a pintura tenha sido roubada. Tudo indica que foi o Leonardo da Vinci, ele mesmo, próprio, em carne e osso, que levou a pintura consigo quando ele se mudou para a França. Que ele morou na França. Sim, quando ele morou com o Mecenas, anos. Né? E a Mona Lisa foi legalmente adquirida pelo rei Francisco I. Então, essa é a teoria que é amplamente aceita. Tanto que um dos mistérios é se ela é a Lisa del Giocondo, que nem eles falam, a esposa do comerciante, e se o comerciante pediu pro Da Vinci pintar o retrato da Mona Lisa, por que ele nunca entregou o retrato pro comerciante? Mas é por isso também que eu acho que é a versão feminina dele, porque é muito mais fácil você falar que é o retrato de alguém que encomendou do que falar que você tá se pintando de mulher, ainda mais naquela época, pois né? É, que falando, esse é seu sonho transição. drag. Esse é meu nome drag, La Gioconda. Não, é porque dependendo do religioso que interpreta o que você fala, você vai ser julgado como pecador, sei lá, é difícil, né? Tipo... Bem... Depois da prisão do Vincenzo Perugia, a Itália viveu um breve surto de patriotismo chamado perudismo. Meu Deus! E por muita sorte, ele foi julgado na Itália e não na França. Em seu argumento final, o advogado do Vincenzo, sob aplausos dos espectadores e lágrimas do patriota réu, do réu patriota, disse que ninguém desejava a condenação do acusado. Ninguém havia perdido nada com o roubo, a Mona Lisa havia sido recuperada e agora estava mais famosa que nunca. Isso é verdade. Ele jogou um cane, sabe? I made that bitch famous. Ai, meu Deus. Ele jogou um cane. Ele falou, eu que fiz a Taylor Swift ficar famosa, o crédito é meu. No entanto, gente, pode ser que a motivação do roubo tenha sido menos patriótica e mais financeira. Foi isso que eu pensei, porque o que eu pensei? Ele alegou patriotismo e por um momento eu pensei, nossa, tá certo, realmente, porque Napoleão roubou muita arte, gente, tipo, quando você faz o tour quando você faz o tour em Veneza, você, tipo, quando eu fui pra Veneza, eu fiz um tour que eles comentaram, em Veneza, tipo, o cemitério é numa ilha separada, né, não fica na terra. E por que o cemitério é numa ilha separada, né? Teve 2 motivos. Foi o Napoleão que ordenou que os corpos fossem transladados para o cemitério como uma forma de evitar a peste. Uhum. Mas também foi porque durante esse processo de transladar os corpos, todas as joias que estavam nos corpos dos mortos foram roubadas. Nossa, que coincidência! Porque que corpos foram transladados? Os corpos dos nobres. Então eles pegaram tudo, assim, a joia, a coisa, foi tudo pra sustentar o exército francês. Então, assim, eu entendo o ranço, porque eu não sei nem, gente, assim, eu tô falando isso me foi passado num tour, eu não conferi essa informação, o guia italiano falou, eu fiz um desses guias, esses walking tours, se alguém tiver interesse, até manda o link. Então, não posso confirmar, mas existe esse ranço da Itália. Sim. Em relação à França. Não, então, de metade da Europa também, com o Napoleão. A Alemanha também falaram a mesma coisa. Ele passou o rodo. Sim, todo tour que você faz na rua, assim, da Europa, do continente, né, assim, você vai ouvir que o Napoleão roubou a arte da galera. Então, mas assim, isso posto, se fosse só patriotismo, se ele tivesse largado o quadro na parede de um boteco na Itália, ele nunca teria sido pego. Sim. Ou se ele só mandasse a Mona Lisa, tipo, se ele largasse na galeria do Giovanni lá e largasse. Sim, ele se ferrou porque ele pediu dinheiro. Sim. Então, não só isso, ele também tinha, aparentemente, né, durante o julgamento foi revelado que ele tinha visitado Londres para tentar vender a pintura. E ele também tinha compilado listas de negociantes e colecionadores de arte para quem ele pretendia oferecer a Mona Lisa por uma boa quantia em dinheiro, já que ele escreveu para sua família na Itália prometendo que logo ele ia ficar rico. Ou seja, ele falou, gente, consegui uma bolada, aí eu vou ficar rico logo. Por que você vai falar isso se você não tá pensando em dinheiro? Exatamente, então, eu acredito que seja uma combinação de fatores aqui. Eu acho que ele queria mostrar... uniu o útil ao agradável. Eu acho também que ele
sofrendo xenofobia na França, sendo tratado como o imigrante italiano sujo, pobre, macarone, o caralho, ele queria provar para o mundo que ele podia fazer isso e chegar na Itália com essa historinha de que ele era um herói patriota, entendeu? Sendo idolatrado por metade do país por ter trazido de volta a Mona Lisa. E no meio tempo fazer dinheiro com tudo isso. Eu acho que ele queria uma redenção, sabe? Ele queria ser exaltado. Porque Sim. ele tava cansado de ser uma gata triste. Um mano liso. Ele tava cansado de ser um mano liso, ele tava cansado de ser um gato triste. Um gato triste, um mano liso. E ele queria... Então, sei lá. Mas, pelo teor patriótico do caso, o Vincenzo recebeu uma sentença de 1 ano e 15 dias de prisão apenas. Meu Deus. Provando que o crime compensa no mundo, né? Ou pelo menos no mundo de 1913, 14? 913. Não, 914, desculpa. Algumas semanas depois, a pena dele foi reduzida ainda mais para 7 meses e 9 dias e ele foi solto imediatamente devido ao tempo cumprido. Então, assim, o crime compensava ainda mais do que a gente imaginava naquele mundo de 1913, 14. Então, ninguém ficou chocado ou revoltado com a diminuição da pena, porque a essa altura do campeonato o mundo já tinha perdido interesse no caso. A França mesmo estava cagando pro Vincenzo e pro roubo da Mona Lisa, porque enquanto o julgamento acontecia, o arquiduque austríaco Franz Ferdinand tinha sido assassinado em Sarajevo. E a Primeira Guerra Mundial estava a caminho. Então a França estava, gente, foda-se, já estamos com o quadro, deixa esse cara aí, a gente tem coisa muito pior para se preocupar. O Vincenzo lutou no exército italiano durante a Guerra Mundial, né, durante a Primeira Grande Guerra, e foi capturado e mantido como prisioneiro de guerra por 2 anos. Mais tarde, ele voltou a morar na França sob o nome Pietro Perugia, onde ele abriu uma loja de tintas e trabalhou como pintor e decorador o resto da vida. Lá, ele morreu em 1925, aos 44 anos, possivelmente por envenenamento por chumbo. Porque naquela época a tinta tinha chumbo, né? Ele deixou uma esposa e uma filha bebê, que segundo a Slate Magazine, morreu na Itália em março de 2011, aos 86 anos. Viveu bastante. O público nunca notou a morte do Vincenzo. Os únicos obituários do ladrão da Mona Lisa apareceram por engano em 1947, quando um outro Vicente Perugia morreu na França. Ai, nossa, então ninguém, gente. ele fez tudo isso e ninguém nem tchau pra ele, né? Ninguém... mas assim, a gente tá falando dele. A gente está falando dele. O cara, o Mano Liso que roubou a Mona Lisa. O Mano Liso que roubou a Mona Lisa porque liso. E essa é a história do dia em que o Mano Liso roubou a Mona Lisa. Porque liso. Porque liso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Nossa, eu adorei essa história. Eu não sabia que ela tinha sido roubada e nem que era por isso que ela era hype. Ela só é hyped porque ela só é a Mona Lisa que a gente conhece hoje, a pintura mais parodiada, mais replicada, que tá em todo chaveirinho, em tudo, porque ela foi roubada em 1911. Nossa, gente, que doideira, né? Uhum. E assim, ela só ficou famosa porque foi roubada e quem roubou caiu no esquecimento. Sim. Quem conseguiu aí roubar um dos museus mais famosos do mundo simplesmente caiu no esquecimento. Mas é porque também a guerra, né? Muita coisa aconteceu, Ele roubou em 1911, em 1912 o Titanic afundou, então toda a imprensa internacional tava falando disso, e a Mona Lisa meio que caiu no esquecimento, ele caiu no esquecimento, e depois quando ele foi julgado, a guerra estourou, e daí ele foi lutar na guerra, ninguém ficou sabendo dele. Nossa, os anos 10 foram bem difíceis, né? Foram. E também, quando ele voltou pra França, ele voltou como Pietro, não como Vincenzo. Verdade. Então, ele voltou com outro nome, né? Pra não ser... Justamente pra cair no esquecimento, né? Então o que ele queria se cumpriu, pelo menos. E como eu falei, o hotel onde o Vincenzo se hospedou, onde ele mostrou pro Alfredo e pro Giovanni a Mona Lisa, foi renomeado como La Gioconda, e ele ainda existe como La Gioconda na Via Panzani. Olha, que interessante. Aí, gente, pra quem for pra Florença,
Pode ser mas não, tem 2 estrelas. Tem 2 estrelas no TripAdvisor, então assim, boa sorte. Deixa eu ver quanto que tá a diária lá. Vê o que eu te mandei, o link. Nossa, ele... Mano, não. Ele é o hotel número 416 dos 425 que tem lá. Ele tá entre os piores hotéis. Não se hospede lá. Não, e tipo, ele é um hotel que é bem... Ele parece o hotel do The Shining, do Iluminado. Olha as fotos do chuveiro, do banheiro, a tinta do banheiro toda descascada. Olha a parede. E tem café da manhã gratuito, tá? Como benefício, eles listam quartos para não fumantes. Olha o reboco dessa banheira, gente, todo sujo. Nossa, gente. É bem tenso. Mas você vê... Não vá. Se você olhar a foto 82 de 86, é uma plaquinha. Sim. Nesse quarto ficou o quadro La Gioconda, em 1913, roubado. Pobre Gioconda. Ó, sem escadas, cheirando a bolor e empoeirado. Ai, é um verdadeiro labirinto para ir ao quarto, entre parênteses, sombrio. Com muitas escadas, entre parênteses, quarto 37. Ar-condicionado avariado, 34 graus na rua. Felizmente só fiquei uma noite, mas sem dormir com tanto calor. Sem secador de cabelo, sem cortinado na banheira, papel higiênico deixado a meio pelos clientes anteriores. Gente, dá pra ver nas fotos que é um hotel muito punk, é tipo... É o hotel cativeiro. É o tipo de hotel que merecia fiscalização frequente. Meu Deus, gente. E esse é o La Gioconda. Não vão. E esse é o La Gioconda. Esse é o hotel pros manos lisos. Pros manos lisos que quiserem ver onde ficou a Mona Lisa. Ou pras manas lisas que quiserem ver onde ficou a Mona Lisa. Se você é um Mona Lisa ou Mona Lisa que está visitando Florença, esse é o hotel pra você. 2 estrelas. Sim. Ai, gente. Deveria ser fiscalizado frequentemente. Foi lá que foi descoberta a penicilina, né? Ai, gente. A cepa do Covid nasceu lá, né? Ai. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E até semana que vem. Até, jovens. Sejam bons, busquem conhecimento e boa semana. E não esquece que a gente ama vocês. Sim! Tchau! Tchau, tchau. Errado, é bravo. Slow. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!